Oi, gente, voltei aqui com mais um vídeo. E, pra quem não me conhece, tá chegando agora no canal, eu sou a Larissa. Eu costumo falar aqui sobre design, sobre carreira, e hoje eu vou continuar trazendo um tema super relevante na atualidade, sempre, que é produtividade. E aí, uma coisa que eu observo muito, né, nesses últimos tempos, o quanto que a gente está ficando cada vez mais cansados. E mais cansativos também, tá? Cansados no sentido que a gente recebe informação o tempo todo, sabe? Praticamente 24 horas por dia. Se a gente ficar ligado, a gente tem informação de todo tipo, de toda relevância. E ao mesmo tempo a gente está ficando muito cansativo também, que é a quantidade de informação que a gente também vai colocando e como a gente coloca, como a gente organiza as nossas informações, como a gente prioriza e leva num determinado momento. É um ponto também a gente se questionar, né? Não só pela quantidade de informação que a gente recebe, mas na quantidade de informação que a gente também coloca no mundo. E como a gente coloca essa informação no mundo. E falar produtividade, né, que a gente tem uma ideia de produtividade e que quanto mais eu faço, mais retorno eu vou ter. Quanto mais esforço eu faço em uma determinada atividade na minha vida, mais eu mereço receber. É, enfim, fazer 10 coisas ao mesmo tempo e estar postando nas redes sociais. E na empresa também, né? Quanto mais eu entrego, mais eu me dedico, mais eu me esforço. E quanto disso é relevante para a nossa carreira e principalmente para a nossa saúde mental, né? Para nosso bem-estar também, porque a produtividade, ela, se a gente for pensar e ler em alguns lugares, né? Ou conversar com pessoas do time, tem essa ideia de que é quantidade. Mas já tem estudos, já tem abordagens de que a produtividade, só pela quantidade, ela não traz valor. Então, a gente começar a pensar numa produtividade que ela é atrelada a resultado, a valor, a impacto que aquilo tem para mim, para o time, para a empresa, para a sociedade, aí a gente começa a ver a produtividade no outro, né, com outro olhar. E também se respeitar enquanto profissional. E a minha provocação que eu trago nesse vídeo de hoje, com essas abordagens que eu estou fazendo ultimamente, e provocação para mim mesma, tá? Porque antes da gente levar para os outros, eu acho que a gente tem que se provocar. E eu estou começando a me provocar há um bom tempo sobre o quanto eu sou produtiva no meu dia a dia, que me leve a ter tempo para eu respirar, que leve ter tempo para eu fazer minhas atividades prazerosas do dia a dia, para eu estar com minha família, para eu estar com meus amigos, para eu não fazer nada. E mesmo assim eu ter ótimos resultados no que eu faço. Então, é uma provocação que eu faço aqui. Então, como eu já venho do designer, eu venho da publicidade, então, que é tudo para ontem, que eu acho que vocês vão se identificar, que as empresas, ela tem essa questão, né? Muitas demandas, muitas atividades, eventos, enfim, às vezes a gente não tem tempo para respirar, é isso mesmo, né? E a gente vai se sufocando ali de algum momento. Mas até quando eu consigo perceber, né? E aí é um ponto que eu trabalho hoje em dia, que é perceber primeiramente o que eu faço, ter visibilidade das minhas atividades, como essas atividades chegam, como elas são priorizadas, que parte de um planejamento. Então, muitas vezes a gente está sufocado em demandas, claro, tem coisas que a gente não pode, não depende da gente, mas o que depende da gente, a gente vai planejar, a gente vai se organizar, para a gente começar a conversar com as pessoas ao nosso redor, tá? Porque essa ideia de que produtividade é sempre você estar muito cheio de atividades, tá lotada a sua agenda, até aquela ideia do workaholic, que é a pessoa que está ali totalmente imersa, que não tem tempo para respirar, às vezes nem para a família. E porque quer estar tá na produtividade, né? E tem fatores externos a isso também. Mas essa dedicação, ela também precisa ter uma estratégia, um planejamento de quanto eu me dedico, quanto eu me entrego e como essas minhas atividades também têm um retorno
até para que às vezes eu faça um mínimo esforço, né, mas que eu tenha um bom resultado. E com o passar do tempo, às vezes, quando você, enfim, estuda, faz uma graduação, um pós ou vários cursos, isso vai te dando suporte, embasamento para você fazer outras atividades, né, que você vai ganhando conhecimento e você vai fazendo mais rápido, você vai, né, porque você passou por um outro esforço ali anteriormente para poder se embasar e fazer isso com mais rapidez na atualidade. Mas você teve toda essa dedicação. E a gente ter essa visão, né, da nossa história, do que a gente fez, do que a gente faz, de como a gente organiza essas nossas ações, nossas atividades, é um ponto inicial para a gente conseguir respirar, para a gente conseguir ter uma ideia do que a gente tem para fazer, do que eu consigo priorizar, do que eu consigo dizer não no momento, porque também às vezes é necessário dizer não, né? O não no sentido de bloquear, mas o não também ele é muito sábio, né? Então a gente saber dizer não é difícil, mas é necessário em muitos casos e que isso faz um grande diferencial, porque às vezes a gente está fazendo 1000 coisas e que nem precisa fazer as 1000 coisas. Se você faz uma ali, que vai ter um resultado super mais eficaz, impactante, já vai resolver muita coisa. E como é que você sabe qual é? É você se organizando e tendo toda essa visão estratégica do seu dia a dia como pessoa designer, né? E eu volto a dizer, há vários fatores que vão interferir nessa produtividade, na sua condição, né, de poder se posicionar em muitas vezes, em muitos casos. Mas ele primeiro começa com essa consciência que a gente tem que ter, né? De quanto eu posso ser produtivo ali no meu dia a dia, que vai trazer benefícios, porque o momento de descanso, gente, ele é fundamental. O nosso cérebro, o nosso corpo, você vai fazer um exercício físico, você vai malhar, você precisa do descanso para que o músculo também tenha um retorno daquele esforço que você fez. Mentalmente também a gente precisa se esforçar, se dedicar, mas a gente precisa de um momento de descanso, de pausa, para a gente poder ter uma nova energia para produzir. Então, a agenda lotada de trabalho não é garantia de nada, mas essa percepção, essa colocação, essa sua visibilidade do que você está fazendo, ele pode te abrir muitas portas, né? A curto, médio e até longo prazo. Então, a minha provocação é essa: o quanto eu estou sendo produtiva no meu dia a dia e o quanto isso agrega para mim, para o meu time e para a empresa. Que a empresa também precisa ter essa visibilidade e que a gente não está barrando nada. A gente está só reorganizando a rota. Então, é essa provocação que eu trago para vocês e que eu estou, né, nessa busca de entender os meus limites e as minhas potencialidades. Então, também faço esse exercício, né, para entender que a gente precisa de momentos de alta dedicação, de empenho, mas também de descanso para respirar, tá bom? E é isso sobre produtividade hoje.